Grande do Norte. Em Minas Gerais, sobe para 23 o número de mortes por febre amarela desde o início do ano. A gente abre esse bloco falando sobre o trágico acidente aéreo que matou o ministro do Supremo, Teori Zavascki, em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Outras 4 pessoas, além dele, morreram, segundo os bombeiros. A aeronave decolou do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, a 1h da tarde, por volta de 1h da tarde, com destino a Paraty, no Rio de Janeiro. De acordo com a Força Aérea Brasileira, 4 pessoas, incluindo o ministro Teori Zavascki, estavam a bordo. A informação da morte de Teori foi confirmada pelo filho do ministro, Francisco Zavascki, pelo Facebook, no meio da tarde. Os bombeiros confirmaram outras 2 mortes até o momento. Ainda segundo a corporação, o acidente foi próximo à Ilha Rasa, cerca de 2 quilômetros da pista de pouso. E de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o avião prefixo PR-SOM, modelo Hawker Beechcraft King Air C-90, pertencia à empresa que é dona do Hotel Emiliano, ao Grupo Emiliano. Segundo o relatório da agência, datado de 2016, o certificado da aeronave era válido até abril de 2022 e a manutenção feita anualmente era válida até abril deste ano. Numa postagem no Facebook, o filho de Teori Zavascki, Francisco Zavascki, como eu falei, confirmou que o pai estava na aeronave, pediu que as pessoas rezem por um milagre, isso antes de confirmar que o pai tinha de fato morrido. Isso porque as informações que chegam oficialmente é que 3 corpos foram retirados do mar nessa operação, nessa grande operação montada em Paraty. Os corpos são do piloto, Osmar Rodrigues, de Carlos Alberto Filgueiras, que é o dono da aeronave, dono do Grupo Emiliano, e do ministro Teori Zavascki. Outras 2 pessoas que estavam a bordo da aeronave ainda continuam sendo procuradas. As operações não se encerraram, embora a situação esteja bastante crítica na região por conta da chuva. As buscas ainda continuam em Paraty, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai atualizar essas informações com a repórter Yasmin Bachur, que está no local do acidente e tem mais informações. Yasmin, isso que eu disse agora, de que as buscas continuavam, a gente deu essa informação no começo aqui do Jornal Band News, edição da noite. Como está a situação neste momento? Ainda buscam-se por essas outras 2 pessoas ou a busca vai ficar para amanhã? Oi, Fabiana, boa noite. Como você disse, as buscas continuam aqui em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A Marinha do Brasil informou que 50 militares e 3 embarcações estão envolvidas nas buscas, além da equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e de barcos de pescadores. As buscas não vão parar, segundo o Corpo de Bombeiros, e vão continuar aqui durante toda a madrugada. Fabiana, o Ministério Público Federal de Angra dos Reis instaurou um inquérito que vai apurar as causas do acidente que levou à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, na queda de um avião biomotor no início da tarde de hoje, no mar aqui de Paraty, na Costa Verde do Rio. De acordo com o MPF, o pedido foi feito pela procuradora Cristina do Nascimento de Melo. A aeronave de prefixo PR-SOM pertencia a Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, 69 anos, dono de uma rede de hotéis em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele também estava na aeronave e também morreu no acidente. Além do ministro e do empresário, também estavam na aeronave uma babá com uma criança de colo e o piloto do avião, identificado como Osmar Rodrigues, de 56 anos. Segundo informações de testemunhas que estavam no aeroporto, o piloto tentou fazer 2 tentativas de pouso. Na primeira, eles estavam com altitude acima da prevista para o pouso, arremeteu e tentou pousar pela segunda vez. Mas ainda, segundo essas testemunhas, chovia muito na hora, o tempo estava muito ruim, o que pode ter atrapalhado o piloto. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu a cerca de 2 quilômetros de distância da cabeceira da pista do aeroporto do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros, junto à Polícia Militar e à Polícia Civil, e qualquer informação a gente volta a se falar. Fabiana. Ok, muito obrigada, Yasmin Bachur, falando ao vivo de Paraty, trazendo as informações. Muito obrigada por atualizar aí
o trabalho do Corpo de Bombeiros, da Marinha, enfim, das buscas no local e trazendo a informação também que vai ser aberto um inquérito para investigar o que de fato aconteceu, inquérito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal para investigar o que aconteceu. Bom, eu recebo aqui hoje na bancada e a gente continua falando sobre este assunto, o perito em acidentes aéreos, Roberto Peterka. Ele vai comentar o acidente que matou o ministro Teori Zavascki e a gente vai tentar entender aqui, Roberto, o que poderia ter causado esta queda. Muito boa noite para você. A gente já sabe que ele caiu muito próximo do aeroporto numa tentativa de um pouso. Ele já sabia que tinha algum problema na aeronave? Boa noite. É difícil dizer. Hoje todas as hipóteses estão em aberto e a investigação justamente vai separar comprovadamente as que podem ser descartadas e as que serão aceitas. Mas como nós ouvimos a sua repórter Yasmin dizer, ele fez 2 tentativas de pouso e foi a terceira que ele colidiu. Ou seja, aparentemente ele fez uma, entrou alto, como nós chamamos, ele fez a segunda tentativa, entrou baixo e a terceira tentativa pode ser que tenha sido a mais baixa ou que ele tenha tido algum problema, uma desorientação, um problema no avião, enfim, e que tenha vindo muito mais baixo do que ele deveria estar. No caso de estar chovendo muito, várias testemunhas que estavam no aeroporto relataram um mau tempo, né? Isso pode ter provocado a queda ou você acredita que pode ter algum problema na aeronave especificamente? Não, o mau tempo não vai derrubar o avião, não vai ser a causa da queda do avião. Porém, ela contribui para que o piloto perca a noção de profundidade. Então, sempre as condições meteorológicas adversas é um fator contribuinte para muitos acidentes. Pior para um avião de pequeno porte? Sim, para um avião de pequeno porte, mas esse avião era um avião excelente, ele é um avião de uma geração que vem sendo desenvolvida há 4 décadas. Quer dizer, não avião confiável. É um avião muito confiável, um avião forte, um avião, acredito, muito bem equipado, mas que não deveria estar tentando pousar naquele momento, naquela pista que não possui os recursos de mecanismos necessários para você fazer um pouso por instrumento. Quer dizer, uma pista que não estava também equipada, não tinha uma estrutura para um pouso por instrumentos. Exatamente, porque ela é uma pista que se opera visual. Então, se o piloto chegar lá, não tem condição de pousar, ele vai procurar um outro aeroporto, onde as condições são melhores, ele vai pousar ou volta para São Paulo, ou vai para Angra dos Reis, enfim, vai procurar uma forma de não insistir em pousar sob condições meteorológicas ruins. Agora, você estava me dizendo, antes da gente começar a nossa entrevista, que este modelo de avião não tem uma caixa preta. Eles falam que ainda estão buscando destroços. Eu imaginei que estivessem buscando mais informações através de uma caixa preta. Como que fica a investigação para descobrir o que de fato provocou a queda desse avião sem a caixa preta? Bom, a caixa preta ela é muito importante para a investigação, mas ela não é tudo. As informações que contém na caixa preta, ela tem que ser confrontada com outras informações características dos destroços, da verificação dele. Como você falou que estão procurando mais destroços, então isso nos leva a que foi um impacto violento, não foi um pouso na água, certo? Foi um impacto violento, provavelmente uma asa bateu, aí ele rodopiou e houve uma destruição do avião, porque se fosse um pouso normal, o avião estaria com maior integridade dele e não estariam necessitando procurar. Então, esse tipo de avião, ele é para 5 passageiros. A nossa legislação exige que você tenha caixa preta para avião que faz transporte remunerado e acima de 6 passageiros. Esse era para 5? Esse era para 5 passageiros e 2 tripulantes. 5 passageiros, 2 tripulantes. Não quer dizer que ele não possa ter. O proprietário pode ter colocado, pode ser que ele tenha essa caixa preta, as 2 caixas pretas, a de voz e a de dados,
nada impede que ele tenha. Que ele possa ter colocado. Que ele possa ter colocado, que o proprietário possa ter colocado. Que isso daí, a caixa preta, não é só para acidente. A caixa preta é uma condição que você examina o estado do avião no decorrer da vida operacional dele. Você está falando que dá para analisar as partes do avião, a forma como os destroços, enfim, ficaram... Se danificaram. Com isso dá para construir a história do que teria acontecido? Sim, mesmo sem a caixa preta. Como que foi, qual que foi o primeiro impacto, como que houve deformação das pás da hélice, por exemplo, a abertura do motor. A abertura do motor vai nos dizer se o motor falhou, se o motor estava girando normalmente, se o motor estava com tração, estava sem tração. A própria deformação das pás, simples visual, nós já sabemos se estava com tração ou sem tração, a marca dos instrumentos, os cabos, enfim, todas as medições que vai criar esse quebra-cabeça que vai precisar ser montado passo a passo para se descobrir quais são as hipóteses prováveis de ter acontecido que levou a esse acidente. E baseado nisso, então, descobre-se os fatores que contribuíram e você usa esses fatores para evitar que outros ocorram dessa maneira. É curioso porque, mais precisamente no dia 3 de janeiro de 2016, ou seja, no ano passado, um acidente com um avião parecido aconteceu exatamente no mesmo lugar em Paraty, matando o com o que a gente viu hoje com os relatos das pessoas. Dava para saber, por exemplo, que ia ter essa tempestade, essa chuva forte nesse local na hora do voo? Isso poderia ter sido previsto, ter sido evitado essa rota, enfim, voar nesse momento? Sim, dava para prever isso daí. Você tem as cartas meteorológicas, os prognósticos, então você tem uma ideia hoje em dia bem aproximada do que pode acontecer e você chegando lá, você verifica. Agora, esse outro acidente foi na outra posição, foi na serra. Tá? Isso, não caiu no mar, mas caiu na mesma região. Na mesma região, do outro lado de onde caiu esse daí, e as condições meteorológicas também estavam desfavoráveis. Quanto tempo você acredita que vai levar para essa investigação das causas do acidente, para ser concluída essa investigação? Olha, é difícil dizer, porque se tiver caixa preta, você tem que fazer a degravação. Você precisa pegar esses motores, levar para laboratórios, pegar essas pás de hélice, levar para laboratório, pegar muitos instrumentos, hoje são digitais, e você fazer a memória desses instrumentos, certo? A memória volátil deles. Então, isso daí demora bastante para sair. É difícil dizer. Costuma-se dizer 90 dias, mas não dá para se concluir uma investigação desse tamanho, envolvendo essa personalidade, em 90 dias, não. Isso daí deve demorar um ano e pouco, até em função das outras investigações que estão em andamento também. Quando a gente fala em relação ao piloto, a gente já fez uma apuração aqui que o piloto tinha um tempo de experiência bom, algumas horas, boas horas de voo. Pode ter acontecido um erro do piloto para provocar esse acidente, ou você acredita que possa ter sido uma falha mecânica, ou tudo isso não pode ser descartado? Não, tudo não pode ser descartado, mas veja bem, nós não trabalhamos